Nos próximos capítulos da novela O Rei do Gado, acontecerá o julgamento de Marcos Mezenga, onde ele está sendo acusado de dar fim no Ralph. Marcos afirmará que ele fez tudo isso sozinho, sem a ajuda de Geraldino, sem imaginar que algo chocante está para acontecer. Clovis afirmará que as movimentações do réu vieram a partir da traição de sua mãe, além da vítima frequentemente levantar a mão para Leia. Marita afirmará que Ralph ainda está vivo, mas todos vão começar a rir da cara dela. Suzane contará como foi o último dia de vida de Ralph, tirando toda a culpa de Orestes. Quando chega a vez de Leia e o juiz decide anunciar a condenação de Marcos, Ralph aparece vivo na frente de todos. Os presentes vão ficar paralisados, completamente em choque, quando Ralph revelar um grande segredo. Tudo começa quando o julgamento de Marcos se inicia. Quando Mezenga sobe na cadeira do réu, o juiz diz: "O senhor está sendo acusado de ser o culpado pelo ocorrido com Ralph Tortelli. Como você ficou sabendo do ocorrido?" Marcos responde: "Pelos noticiários." O juiz pergunta: "Pelo que consta nos autos, o senhor teria declarado que esteve no local dos fatos. O senhor confirma isso?" Marcos confirma, e o juiz continua: "E que teria encontrado a vítima já inanimada naquela praia, e que enterrou a vítima naquelas areias, ajudado pelo réu Geraldino. O senhor confirma isso?" Marcos responde: "Não, eu fiz tudo isso sozinho. O Geraldino me levou de barco até lá, mas ele não tem nada a ver com essa história." Um falatório começa no tribunal, e ao pedir silêncio, o juiz retruca: "Mas conta nos autos que o senhor teve ajuda do Geraldino." Marcos diz: "Eu desminto agora. Eu fiz tudo isso sozinho." O juiz questiona: "E com que intenção o senhor fez isso com a vítima naquelas areias?" Marcos responde: "Eu não sei. Me deu uma coisa maluca naquele momento. Eu agi sem pensar." O juiz pergunta: "E o senhor não sabia que a maré poderia alcançar a vítima, como de fato alcançou?" Marcos responde: "Eu não fazia a menor ideia. Eu não conhecia o regime das marés." O juiz questiona: "O senhor conhecia a vítima?" Nervoso, Marcos responde: "Conhecia. Ele era amante da minha mãe." O juiz questiona: "O senhor sabia que ao enterrar a vítima, iria ter esse fim?" Marcos responde: "Não. Se eu soubesse, teria enterrado mais pra cima." Ouve-se várias gargalhadas, e o juiz pergunta: "O senhor teria como provar suas declarações?" Marcos responde: "A única coisa que eu posso falar é que quando eu cheguei naquela praia, a vida dele estava por um fio." Respirando fundo, o juiz diz: "Eu dou por encerrado o interrogatório do réu." Momentos depois, Geraldino entra no tribunal e se senta na cadeira do réu. O juiz pergunta: "O senhor conhece o regime das marés?" Geraldino confirma, e o juiz questiona: "E o senhor não sabia que, com a maré subindo, o mar poderia chegar até a vítima após ser enterrada?" Geraldino responde: "Não passou pela cabeça que naquele dia ia dar a maré mais alta do ano." O juiz diz: "O réu Marcos Mezenga confirmou neste tribunal que o senhor apenas conduziu o barco e que não teve nada a ver com o fato de enterrar a vítima. O senhor confirma isso?" Nervoso, Geraldino diz: "Essa pergunta, doutor, eu não vou lhe responder."
Após o depoimento de Geraldino, Clovis entra no tribunal para ser a primeira testemunha de acusação. Após o juiz dar a palavra, Clovis diz: Eu fui contratado pelo Bruno Mezenga para seguir os passos de sua esposa, pois ele desconfiava de sua infidelidade. Eu devo dizer também que eu conhecia um outro caso de adultério com o envolvimento dele, pois o Ralph mentia caso com muitas mulheres. E por causa dos ciúmes da Dona Leia, o Ralph muitas vezes levantava a mão para ela. Aconteceram várias ameaças de separação do casal, mas sempre acabavam voltando. Até que Ralph começou um romance com Dona Suzane. Porém, quando Leia se separou em definitivo de Bruno Mezenga, ela recebeu sua parte. E Ralph voltou para ela, com ambição. E eu devo dizer que a vítima vivia de olho nas boiadas do Rei do Gado. E isso é motivo suficiente para ter discussão entre o casal. Mas neste momento, eu estava a serviço de Orestes para comprovar a infidelidade de sua esposa Suzane. Mas quando descobri tudo, o homem ficou animado com os chifres na cabeça. Mas ele só ficou preocupado de verdade quando descobriu que a Suzane estava apaixonado por ele. E por isso, ele mesmo me contratou para dar cabo no Ralph. Mas eu recusei naturalmente. E em razão disso, ele me dispensou. Aí começou tudo. Quando eu soube da notícia do aparecimento do corpo na praia, eu liguei as coisas e concluí que poderia ser o Ralph. Então, eu me apresentei ao delegado Josimar para prestar meus serviços. O juiz questiona: E por que essa desconfiança? Clovis responde: Porque eu já sabia que ele teria se encontrado com a Dona Suzane no iate em Guarujá, mas que desapareceu logo em seguida. O juiz pergunta: O senhor teria algo a acrescentar? Clovis responde: Não, meritíssimo. Após um breve intervalo, o juiz chama a primeira testemunha de defesa. E todos se surpreendem quando Marita entra no tribunal. O advogado pergunta: Que tipo de relacionamento você tinha com a vítima? Marita responde: Ele era meu marido, no papel passado e no religioso. O juiz pergunta: A senhora tinha conhecimento das aventuras extraconjugais do seu marido? Marita responde: Eu sabia. Ele me contava tudo. Mas ele queria esconder que era casado comigo. Senão iria estragar os lances dele. Confuso, o juiz questiona: Que lances são esses? Marita responde: O Ralph sonhava demais. Ele vivia atrás de mulheres ricas e mal casadas, atrás dos bois ou do dinheiro de seus maridos. Mas eu não me importava disso. Eu amava ele. O juiz pergunta: A senhora também era explorada por ele? Marita responde: Não. Quando eu emprestava dinheiro para ele, ele sempre me devolvia. O advogado diz: Consta nos autos que o corpo encontrado nas areias da Praia do Encantado foi identificado como sendo do Sr. Ralph, por causa da correntinha e a medalhinha de ouro, além da arcada dentária. A defesa queria saber da testemunha se ela, que não reconheceu o corpo que lhe foi apresentado, até onde vai a sua certeza que ele realmente esteja sem vida. Tentando não chorar, Marita responde: Eu não tenho certeza disso. Em choque, o advogado pergunta: Então você acredita que ele teria escapado daquele buraco na praia? Ou melhor ainda, ele teria encontrado outro corpo para enterrar no mesmo local? Ou pior, ele teria dado cabo em alguém só para se safar? Uma lágrima escorre no rosto de Marita e ela responde: Meu coração está dizendo que ele ainda está vivo. Nesse momento, um grande falatório começa no tribunal.
Após Marita ser dispensada, Suzane é chamada para sentar na cadeira de testemunhas. O juiz pede para que ela faça um relato. E ao respirar fundo, Suzane diz: Aquele dia, eu liguei para o Ralph para ele se encontrar comigo no Yacht Club. Eu queria que ele se reconciliasse comigo, após eu descobrir que ele tinha se separado da mulher dele. Depois que ele se casou, ele se afastou de mim. Mas eu estava muito apaixonada por ele, e não me conformava com isso. Quando eu entrei no iate, eu dei de cara com o meu marido. Ele estava nos esperando. Eu logo imaginei que o Ralph ia pensar que eu armei uma armadilha para ele. E eu fiquei ainda mais preocupada quando percebi os dois capangas escondidos. Eu discuti com meu marido, pois estava com medo do que ele poderia fazer. Mas ele me aquietou e disse que queria apenas dar um grande susto no Ralph para fazer ele ficar longe de mim. Eu acreditei nele, pois meu marido nunca foi assim, extremo. Ele estava com medo de me perder. Quando Ralph chegou, percebeu que algo estava acontecendo. Mas meu marido o cercou e mandou ele virar vários copos, até ele não se lembrar mais o próprio nome. Eu não podia fazer nada, além de assistir ele desmaiar e apagar ali mesmo. Depois, Orestes trancou o Ralph num quarto e eu no outro. No dia seguinte, aconteceu o que aconteceu. Meu marido mandou os capangas levarem o Ralph para a praia. E lá mesmo, eles lançaram vários golpes, até fazer o Ralph perder todas as forças. Eu pensei que ele estivesse sem vida. Ele não se mexia. E quando mais a gente se afastava da praia, eu mais achava que ele estava sem vida. Eu pedia para o meu marido voltar, mas ele parecia se divertir com a minha angústia. Após ouvir tudo, o juiz diz: esse tribunal entrará em recesso por 1 hora. Após vários minutos angustiantes, o juiz chama a última testemunha. O tribunal fica em silêncio ao ver Leia entrar no recinto. O advogado pergunta: por quais razões a senhora não reconheceu o corpo do seu marido quando foi até o IML? Leia responde: eu estava muito nervosa. O rosto estava totalmente desfigurado. Não parecia o Ralph. Além disso, eu não estava acreditando que ele poderia estar sem vida. O advogado questiona: por que a senhora inventou que seu marido bígamo a ligou do exterior, sendo que ele já teria sido enterrado como um indigente? Leia responde: alguém me ligou. A voz parecia do Ralph. O advogado pergunta: por que a senhora mentiu ao não reconhecer a correntinha e a medalhinha? Nervosa, Leia responde: porque o Ralph tirava a correntinha quando se deitava comigo. Eu jamais poderia imaginar que seria por respeito à esposa dele. Eu não sabia que ele era casado. O advogado questiona: quando a senhora reconheceu de fato que a vítima realmente estava sem vida, sem titubear, Leia responde: eu ainda não tenho certeza disso. Todos no tribunal entram em choque com a revelação. O juiz pergunta: o seu filho Marcos Mezenga sabia que a senhora sofria nas mãos de Ralph, a deixando roxa frequentemente? Leia responde: não. Eu sempre escondi do meu filho e do meu marido. O juiz questiona: a senhora escondia por medo da reação dos dois? Leia responde: apenas do meu marido. Nesse momento, furioso, Marcos se levanta e grita: o meu pai chegou a dar uma coça naquele sujeitinho e ele nem reagiu. Nervoso, o juiz diz:
O réu não deve se manifestar. Bravo, Marcos diz. Mas ele não prestava. Ele levantava a mão para minha mãe. Eu já confessei que eu dei cabo nele. O que mais vocês querem? O que mais vocês querem? Nesse momento, a porta do tribunal se abre e uma voz diz: Isso é mentira! Eu estou aqui, vivo! Quando todos olham para trás, não conseguem acreditar que Ralph está ali, vivo. Em choque, o juiz questiona: Quem é o senhor? Ralph responde: Eu sou a vítima, o motivo desse julgamento. Mas eu estou aqui para cancelar essa palhaçada. Ninguém vai ser condenado. Um falatório começa no tribunal. E quando o juiz pede silêncio, ele diz: Por favor, explique-se melhor. Ralph fala: Eu ouvi pelo rádio as acusações. O advogado estava certo. Eu consegui sair daquele buraco. Eu encontrei um morador de rua quase sem vida. E decidi colocar ele naquele buraco em que eu fui enterrado. Boquiaberto, o juiz questiona: E por que o senhor fez isso? Ralph responde: Eu queria fugir. Eu já tinha dinheiro suficiente para viver sozinho, sem precisar de mulher nenhuma no meu pé. O juiz pergunta: E por que o senhor apareceu logo agora? Ralph responde: Não sei. Acho demais o Marcos Mezenga ser condenado por algo que ele não fez. Nesse momento, todos no tribunal se revoltam e o juiz grita: Julgamento encerrado. Marcos Mezenga é inocente. Já o senhor Ralph será preso por falsidade ideológica e outras ilegalidades. Quando o juiz bate o martelo, Marcos sente um alívio que nunca sentiu na vida. De que cidade você está assistindo esse vídeo? Clica no botão de gostei e inscreva-se no canal para receber mais vídeos como este. E ainda tem mais novidades. Para ficar sabendo, basta clicar no vídeo que está aparecendo para você aí na tela. Todo dia depois da novela, tem resumo aqui no canal. E eu estou te esperando!